é o dono da bênção, Pai, e da vitória, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço. Cumprimento a amada igreja com a doce e maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus pelo privilégio e pela oportunidade de estarmos reunidos na casa do Senhor para adorar e glorificar o seu santo nome, podermos compartilhar todos juntos essa graça dada pelo nosso Senhor. Eu agradeço a oportunidade pelo pastor Cário. Nós já temos uma afinidade de alguns anos, que eu moro ali do outro lado da rua, e ele sempre falava, uma hora eu vou te levar lá para você estar pregando. Tá bom, pastor, estamos aí à disposição, e hoje foi essa hora. Eu fico feliz e agradeço. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus, capítulo 21. Louvado seja Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 21, do verso 18 ao verso 22. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E, não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram, como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Louvado seja Deus. Aleluia. Podeis sentar, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o pecado, quando começou em Adão, lá atrás, ele trouxe muita condenação e tudo o que não presta para essa humanidade decaída. O primeiro Adão, ao errar, ao pecar, também nós herdamos essa natureza pecaminosa. Diz a palavra de Deus que no pecado nós fomos gerados e no pecado nós fomos concebidos. Nós temos a essência do pecado já morando dentro de nós. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, nos justificou na cruz. Somos libertos da lei do pecado, pelo que Cristo fez na cruz. Mas não estamos libertos da presença do pecado, porque ainda estamos aqui. Ainda moramos nessa terra, nesse mundo corrompido. E a igreja, ela é tirada para fora desse sistema mundano. Não é do mundo geográfico, mas do sistema que nos rodeia. No sistema que quer nos derrubar, quer nos flagelar, quer nos matar. E Jesus nos libertou desse sistema. Agora aí entra a palavra de Deus, os preceitos, os mandamentos, o evangelho, que vai trabalhando em nós, conforme essa peregrinação e essa caminhada na presença de Deus. E conforme nós vamos caminhando, Jesus vai nos ensinando, passo a passo, como Ele quer que nós vivamos, como quer que nós falamos, como quer que nós nos comportamos. Isso é fato. E precisamos cada vez mais dar ênfase para o que Jesus quer de nós.
O que Jesus espera de nós. Para que Jesus nos chamou? Qual é a finalidade? E aqui nesse texto, irmãos, Jesus vai até uma figueira, com fome. E a figueira está bonita, está cheia de folha. E ele com fome, ele vai atrás de fruto para comer. Mas chegando à figueira não tem fruto. Só tem folhas verdes. Mas a figueira, ela está bonita. Irmãos, a figueira, os frutos antecedem as folhas. Quando vem dar fruto, logo em seguida vem as folhas. Então aquela figueira era para estar cheia de fruto. E Jesus chega nela com fome. A finalidade da figueira, de uma árvore frutífera, é dar fruto. A minha finalidade, a tua finalidade, a nossa finalidade é darmos fruto. É para isso que nós fomos chamados. Para darmos frutos. O sistema mundano, um ímpio, ele não produz fruto. Porque ele ainda está debaixo de uma lei pecaminosa, o qual ele ainda não foi liberto. Mas nós não, irmãos. Nós fomos libertos desse sistema. E Jesus sente fome. E vem até nós com fome de fruto. E aí ele chega na figueira muito bonita. E trazendo-os para os dias de hoje, para os nossos dias contemporâneos, você pode perguntar, mas aí, o que é que eu tenho a ver com isso? Não é? Onde é que eu me encaixo nesse negócio? Essa figueira eu fico vendo como fosse nos dias de hoje uma coisa que a gente ouve muito, algo chamado fake news, né? É aquela pessoa que é bonita, ela frequenta a igreja, talvez seja filho de crente, neto de crente, vem à igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, vem a vida toda. Aí Jesus tem fome e pede um fruto para comer. E ela não tem fruto. E Jesus todo ano vem falando a mesma coisa, de ensino a ensino, de palavra a palavra, de pregação a pregação. Ele sempre está batendo na mesma tecla. Eu estou com fome. E eu quero fruto de ti. Ele quer fruto de nós. Nós precisamos, amados irmãos, darmos frutos para Jesus, quando ele vier atrás de fruto. E aí, irmãos, nos dias de hoje nós vemos muito isso, aparência enganosa. Parece, mas não é. No reino de Deus funciona assim. Você é, para depois falar. No reino de Deus, primeiro nós cremos. É assim no reino de Deus. E aí Jesus vem à figueira com fome, querendo um fruto, e não tinha nenhum fruto. E ele diz para a figueira, que tu nunca mais deis fruto. É uma condenação solene. Não é algo bom de se ouvir no domingo, num culto público como esse. A gente sempre espera uma palavra de conforto, mas tem conforto nessa palavra. Tem conforto, igreja. Porque é Jesus com fome de fruto. E nós precisamos dar o devido fruto que Deus precisa. Nós precisamos ser piedosos. Às vezes mostramos muito o que não somos. Falamos demais o que ainda não fazemos. Pregamos uma piedade que ainda não temos. E Jesus dá-nos tempo, constantemente. Eu olho às vezes para aquele ladrão na cruz. Ele não tinha muito tempo, mas falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Até que o soldado fosse e cortasse as pernas deles, irmãos, deu o tempo suficiente para aquele homem se arrepender. Deu tempo suficiente para ele produzir o fruto o qual Jesus esperava dele. O outro, por sua vez, se és o Cristo, salva-te a ti e a nós também. Zombando de Jesus. O outro, homem, tu não temas nem a Deus? Nós estamos aqui porque merecemos. Mas este nada fez. E ele, eu fico imaginando essa cena. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. E Jesus responde, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E hoje Jesus nos dá tempo.
agora, nesse exato momento. Ele quer fruto de nós, igreja. Ele necessita de fruto. E aí você pode perguntar, irmão, mas de que fruto o irmão está se referindo? Que frutos são esses que Jesus quer, almeja de nós? Reparem lá em Gálatas 5. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, verso 16 em diante. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Diz assim: digo, porém, ainda no Espírito, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha no 18. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Louvado seja Deus. Não herda. Tem uma passagem na primeira epístola de João, que ele é curto e grosso, quando ele diz assim: aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo. E ele fala assim: filhinhos, mas se porventura vós pequeis, saibeis que há um supremo advogado que intercede por vós. Por quê? Porque o crente genuíno, quando ele peca, ele se arrepende. Quando ele peca, o pecado incomoda. Quando ele peca, ele sente aversão do pecado. Aquilo incomoda ele. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Isso não é uma apologia ao choro. Choramos de diversas coisas. Ele está falando do choro do teu e do meu e do nosso pecado. Amados, se vós ainda não choraram pelos vossos pecados, por essa natureza pecaminosa que está aí dentro, precisa nascer de novo. Precisa nascer da água e do Espírito. É necessário. A água é a palavra, é os ensinos. O Espírito é porque nascemos do céu, nascemos de Jesus, nascemos de Deus, temos uma outra conduta, temos um outro proceder. E é difícil porque a nossa carne fica militando contra isso. A nossa carne, ela não quer obedecer ao Senhor. Ela não quer se dobrar ao Senhor. Essa é a verdade. Mas o Espírito ama seguir Jesus. O Espírito que é colocado dentro de nós quando erramos, quando pecamos, sabe? Nós nos arrependemos. O pecado faz a gente, irmão, meditar e falar: poxa vida, por que eu fiz isso com meu pai? Por que eu errei dessa maneira? Eu poderia ter feito melhor. Ele imediatamente acusa na nossa consciência que precisamos melhorar, que precisamos mudar, que precisamos subir um degrau, mais um patamar, e precisamos dar fruto. Tem um irmão que passava várias vezes pela frente da minha barbearia e olhava, eu percebia o jeito dele assim, de que a gente olhar, e ele, sabe, rancoroso assim. Aí certa vez teve um jovem: irmão, estou com uma vontade de ir na igreja, aí rodei as igrejas fechadas. Falei: não, irmão, nós vamos procurar uma igreja. Botei ele no carro, vamos lá. E fui na igreja desse irmão que sempre passa assim, com a cara fechada e tal. Cheguei lá, o irmão, Pai do Senhor, e cumprimentou. Aí passado uns dias, passa de novo na frente da barbearia, finge que nunca nem me viu, meu irmão. Sabe o que é isso? Está faltando fruto. O fruto da alegria.
o fruto do amor, o fruto da paz. Sabe, é uma fake news. Parece, mas não é. E não é isso que Jesus espera de nós. Jesus espera nós termos o caráter dele, o amor dele, o jeito dele, o cheiro dele, a graça dele, o crescer dele. Isso é servir a Jesus. Louvado seja Deus. Mas diz aqui, irmãos, no 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo invejas uns dos outros. Você está vendo que a forma espiritual, a forma de Jesus, a santificação que o Espírito Santo faz em nós é o oposto do sistema mundano. Mas a transformação, ela só é capaz, como uma palavra bonita que a pastora trouxe aqui, é quando nós confessamos os nossos pecados. E aí, é necessário, em determinadas vezes, nós nos consagrarmos, irmãos. Porque quando nos consagramos, nós nos enchemos de Deus. E nós humilhamos essa carne. Porque a carne milita contra o Espírito. A verdade é essa, igreja. Nós estamos numa guerra constante entre carne e espírito, constantemente. E aí Jesus vem saindo de Jerusalém e passando pela estrada, e está à beira do caminho. No texto de Marcos que vai falar, aqui ele diz que está ao lado da estrada, mas em Marcos fala que está à beira do caminho. Ou seja, é uma árvore que chama atenção. Todo mundo passa, todo mundo vê. Ela é chamativa. Uau, bonita. Mas quando as pessoas chegam para querer fruto, não tem. Não tem amor, não tem alegria, não tem paz, não tem longanimidade. Não, meu irmão, você está precisando de um ombro amigo. Não tem aquela bondade. Mas parece que é uma árvore frutífera. Mas quando as pessoas precisam, não encontram. E aí, meu irmão, onde a gente se depara com a realidade da natureza humana. Às vezes nós somos muito espirituais, né? Vemos a igreja, sabe, não faltamos um culto. E eu trago essa mensagem aqui, igreja, porque eu me vi nela. Conforme nós vamos caminhando nesse evangelho com Jesus, nós vamos, sabe, ele vai abrindo as nossas vistas, nossos olhos, e vai nos mostrando a realidade dessa natureza pecaminosa. E isso, irmãos, se resume, às vezes, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso lar, no nosso cotidiano, dentro de um ônibus, num estacionamento, dentro de um supermercado. E o Espírito Santo trabalha em nós para nos deixar mais santos, mas também Jesus quer fruto, e depois do fruto ele também quer as obras. Ele diz: sede santos porque eu sou santo. Louvado seja Deus. João Batista vai dizer assim: a árvore que não dá bom fruto, João Batista diz assim, a árvore que não dá bom fruto, ela é cortada pela raiz, colocada de lado para secar e jogada ao fogo. Jesus fala em Apocalipse 22, 14, eis que cedo venho com o meu galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. De quem é o galardão? De Jesus. Não é nosso. Mas olha que coisa maravilhosa, ele vai dar a cada um segundo as suas obras. E frutificar é obra, irmãos.
Eu não posso ser um hipócrita, porque ele foi contra o sistema dos fariseus. Ele chegou no templo, eles estavam negociando e cambiando, e ele derrubou tudo e falou: a casa do meu pai é casa de oração. Então, os fariseus, eles oravam 3 vezes por dia, eles jejuavam para todos verem, eles eram homens vistos como muito espirituais, mas Jesus condenou aquela religião, condenou. Não podemos, igreja, sermos hipócritas, não dá, não é o que Jesus espera de nós. Ele espera de nós renúncia, ele espera de nós comprometimento, ele espera de nós, irmãos, alegria, paz. Às vezes somos muito formosos nas frente das pessoas, mas devemos fazer essa pergunta para nós mesmos. Eu como esposa, como eu sou com meu marido, como eu sou com meus filhos? Eu como funcionário, como é que eu sou na empresa que eu trabalho? Como é que eu sou no meu cotidiano? Eu como filho ou como filha, como eu me comporto com meus pais? Eu tenho sido uma farsa, uma mentira? Porque diz a palavra de Deus que Deus esquadrinha os corações. Esquadrinha, Ele conhece. Para as 7 igrejas da Ásia Ele diz: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Louvado seja Deus. Ele esquadrinha, Ele sabe, não adianta. E quando nós aceitamos a palavra de Deus, o Evangelho, a princípio, às vezes fere, porque a palavra, ela de fato, de verdade, ela é espada de 2 gumes, ela causa divisão, mas depois ela te proporciona uma paz, um gozo, um regozijo, uma alegria. Amém, Jesus, obrigado, Senhor, porque eu precisava ouvir tal palavra, Senhor. Eu precisava sair do patamar no qual me encontrava, achando, Senhor, que eu estava bem. Eu precisava, Senhor. Senhor, eu preciso, Pai, me arrepender. Eu preciso, sabe, irmãos, confessar os meus pecados. Você precisa dar nome aos bois. Quem nos justifica é Jesus. Tem determinadas orações que a pessoa vai se justificar. Mas a oração que Jesus quer, a que Deus aprova, é aquela do publicano, que batia no peito. Senhor, e batia: eu não sou digno de olhar para cima, porque eu sou pecador. Ele está confessando e dizendo: eu sou pecador. Já do fariseu, ele ia justificando: eu dou dízimo, eu dou oferta, eu jejuo, eu oro tantas vezes por dia. E ele aponta para o outro assim: e eu não sou como esse pecador aí. Aí Jesus fala: quem vocês acham que saiu justificado? Quem vocês acham que saiu justificado? Jesus responde: o pecador. O pecador. Nós somos pecadores, irmãos. Temos essa natureza dentro de nós. Essa é a realidade, irmãos. Quando Adão errou lá no Éden, sabe o que ele fez? Quando Deus foi ter com ele, Adão, e se escondendo. Adão se escondendo. Adão, por que tu está se escondendo? Senhor, porque eu estou nu. Estava nu. A presença de Deus já tinha saído, o pecado entrou. Estou nu, Senhor. Como é que tu sabe que tu está nu, Adão? Aí o que ele faz? Deus está puxando um diálogo para ele, para ver se pelo menos ele se arrepende. Não. Senhor, sabe o que ele faz? Foi a mulher que tu me deu. Nós temos esse hábito de querermos nos justificarmos, de querermos nos vitimizarmos. Já repararam isso? Que a gente sempre vira vítima? Foi fulano, foi cicrano, mas nunca admitimos que somos nós. Não me dou bem com um monte de gente, mas eu nunca quero aceitar que sou eu. Irmãos, foi a mulher que tu me deu. Aí quando foi para o lado da mulher, a mulher foi a serpente. Ninguém quer assumir. Foi a serpente. Ninguém se arrependeu. Aí Adão
vai lá na figueira, diz a palavra, e pega folhas para se cobrir. Mas o segundo Adão, que é Jesus, ele vai na figueira atrás de fruto. Louvado seja Deus. Vai atrás de fruto. Isso que Jesus quer de nós, fruto. Precisamos crescer, irmãos. Precisamos dar fruto. Não sermos uma fake news. Eu não estou aqui acusando ninguém e dizendo que você é uma pessoa falsa. Não, eu estou compartilhando uma palavra que Deus colocou no meu coração, o qual eu também me vi enquadrado, e sabendo e vendo a necessidade, o qual eu também precisava mudar. Precisava crescer, porque diz a palavra, crescei na graça e no conhecimento. E sempre nós estamos precisando crescer, meu irmão. Esperamos muita prosperidade. Estamos num tempo de grande apostasia, onde é pregado muita prosperidade. Eu não estou dizendo que o povo de Deus nos prospera, prospera sim. Porque você é digno do teu trabalho. O teu salário é digno do teu trabalho. Você colhe o que você planta. Se você projetar, arquitetar, você consegue. Mas aqui, o que Deus trabalha com a sua igreja, com a sua noiva, é a vida eterna. Esse processo que nós estamos passando, igreja, é para nós sermos melhores, para chegarmos mais à presença de Cristo, dia após dia. É isso que Deus almeja de nós. Sairmos do sistema mundano e se voltarmos mais para Deus, em espírito e em verdade. Louvado seja Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Ô igreja, ô almas, Jesus pagou um alto preço por nós. Quando confessamos, quando sentimos o peso do pecado, aí passamos a compreender o peso daquela cruz. Jesus fala assim, aquele que não negar a si mesmo, a si próprio, não é digno de mim. E aí começa a ficar estreito o caminho e apertado. E quando o caminho começa a ficar estreito, apertado, e você começa a achar difícil ser crente, porque tem um momento que é difícil, é pesado. Aí eu te falo, agora que tu começou a virar crente de verdade. Mas enquanto a coisa está folgada, enquanto ainda está de qualquer maneira, não houve o arrependimento genuíno, o qual Jesus espera. É necessário nascer de novo. Nicodemos sendo um mestre da lei, e o povo seguindo Jesus, e Nicodemos chegou elogiando Jesus. Senhor, se tu não fosses de Deus mesmo, você não tinha como fazer esses milagres. E Jesus não se deixou levar pelos louvos de Nicodemos. E já de imediato falou, Nicodemos, é o seguinte, se tu não nascer de novo, de forma alguma, entrarás no reino dos céus. De forma alguma. Não adianta somente carregar uma Bíblia. Não adianta somente vir na igreja de domingo a domingo. Não adianta botar um paletó ou uma gravata. Não adianta somente ter folhas verdes. Não adianta fingir ou fazer de conta, porque Deus esquadrinha. E aí, cada um de nós temos que fazer essa pergunta para si próprio e ver em que ponto você precisa melhorar. Qual é o ponto que você precisa se arrepender? Qual é o ponto que você precisa lá no teu íntimo, no teu quarto, ou na madrugada, ou no meio-dia, ou de manhã, ou a hora que você escolher, um momento, e que você vai confessar e dar nome. Senhor, eu ainda sou brigão. Senhor, eu ainda sou ignorante. Senhor, eu ainda sou fofoqueira. Senhor, eu ainda tenho um hábito ainda de disseção. Eu ainda tenho ainda, Senhor, sentimento de inveja. Eu não sei o que tem aí. Mas Jesus quer que você se arrependa.
E Ele quer, irmãos, que seja agora. Porque quando você dá a devida ênfase na palavra de Deus, você não deixa para amanhã, nem para depois, nem para a semana que vem. Você já sai daqui, ó, com a palavra na tauba do teu coração, sabendo que o que Jesus espera de você, o que Ele quer de você. Ele quer ouvir a tua confissão, Ele quer ouvir o teu clamor, Ele quer ouvir o teu planto, a tua súplica, dando nome aos bois, dá nome dos teus pecados. Se você quer pecar, Senhor, eu quero pecar, Senhor, em tal coisa. Eu não estou aguentando, Jesus. Tem misericórdia de mim, me fortalece nisso. Eu preciso de poder, Senhor, para seguir adiante. Eu preciso de poder, ó Pai, para me afastar da vaidade que está me tirando de Ti, ó Pai. Da murmuração que ainda abate o meu coração. Da reclamação, Senhor. Do modismo mundano. O que é que ainda tem te afastado do Senhor? O Senhor quer hoje, quer agora ouvir. Porque quando você determina no teu coração, da hora que a tua fé é expressa, é nesse momento que Deus começa a colocar poder. Louvado seja Deus. É na oração. Por isso que ele diz lá no texto, em 21, ele diz: se crerdes de todo o teu coração, farás coisas maiores do que essa. Se você crê e pede em oração, Deus te liberta, Deus te cura, Deus te transforma, Deus te edifica, Deus te eleva a um patamar maior. Mas para isso, para crescer, é preciso descer. É igual Naamã. Para ele crescer, foi preciso ele descer. Tinha um orgulho nele. Lá na minha região tem rios mais bonitos. E aí o servo dele fala: mas se fosse uma coisa difícil, tu não faria? O que custa então tu descer e botar o teu joelho e orar? E que custa, Naamã, descer lá no rio, Naamã, e dar os 7 mergulhinhos lá que o profeta falou? Louvado seja Deus. E ele foi. E cada mergulho daquele era um pecado que ele ia confessando. Cada mergulho era uma deficiência que ele ia dizendo. Cada mergulho era Jesus curando. Louvado seja Deus. O profeta Ezequiel, o anjo pegou ele e foi andando nas águas. E chegou a 500 metros, a água estava no tornozelo. Mais 500 metros, no meio da cintura. Mais 500 metros, no pescoço. Depois ele não conseguiu mais andar, ele teve que nadar. Você tem que ir mais profundo. Você tem que ir nas águas submersas. Ravassurai. Você precisa descer. É necessário. É necessário, igreja. É necessário descer. É necessário na oração. É necessário na súplica, no clamor. Louvado seja Deus. É isso que Jesus espera de nós. Mas eu quero terminar essa pregação com esperança. Com esperança. Que o Espírito Santo é o nosso consolador. Ele expõe o problema. Ele aplica o problema. A palavra. Ele conclui. Mas ele também dá esperança. Ele traz o consolo para as nossas almas. Aqui em Lucas, capítulo 13. Lucas 13. Do 6 e 9 diz assim: Lucas capítulo 3, 6 e 9, então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao agricultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la.
Senhor, deixa ainda este ano, ainda esta noite, a oportunidade, ainda hoje, irmãos. O Espírito Santo quer botar adubo, fertilizante, quer regar, para que a árvore venha dar fruto. Deixa, Senhor, uma oportunidade que nós precisamos expressar. Senhor, faz crescer, Senhor. Eu quero frutificar, ó Pai. Eu preciso, Senhor, ser liberto. Eu não sei o que te aflige. Eu não sei qual é a tua deficiência. Mas Jesus sabe, irmãos. E para que possamos chegar em um patamar maior, precisamos nos aprofundarmos mais. E hoje Jesus nos dá oportunidade. Não está nos dando mais uma oportunidade. Porque dura foi aquela palavra, irmão, quando ele chegou na figueira e disse assim, ó, nunca mais darás fruto. Sabe o que Jesus está dizendo com isso? Fica do jeito que estás. Isso é uma palavra muito solene. Fica, você não quer dar fruto? Então fica aí do jeito que você está. E nunca darás mais fruto. Mas a árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada fora, não serve para coisa alguma. E hoje o Senhor nos dá a oportunidade. Louvado seja Deus. Vamos orar, igreja. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Santíssimo e glorioso e eterno Deus, graças te dou, ó Pai, pelo privilégio, pela oportunidade, ó Deus, de ouvir, Senhor, de proclamar a tua verdade, Jesus.